certos da administração segura de medicamentos. O que é que acontece? Quando se começou a falar nas regras das 5 certezas, ou nos 5 certos da administração de medicamentos, a gente considerava que era paciente certo, medicamento certo, horário certo e dose certa. E via certa. Beleza. Show de bola. Se falava isso. Só que depois de um tempo, foi incluído mais um certo, que a gente fala de registro certo. Registro certo. Beleza. Show de bola. Tranquilo. Vai ter lá o registro certo. Só que chegaram mais 3, de acordo com algumas literaturas e até mesmo algumas recomendações da Anvisa, que seria orientação certa, forma certa e resposta certa. Tá bom? Daí, eu incluo sempre mais um. Qual é o mais um que vai incluir? Que a gente fala aqui, ó, validade certa. Validade certa. Falou em validade certa, beleza, 10 certos, tranquilo, show de bola. Só que, hoje em dia, devido a alguns erros que ocorreram em algumas administrações de medicamento, já se incluíram mais 3 certos. Tá bom? Então, hoje a gente já se fala em 13 certos da administração de medicamentos. Prescrição certa, compatibilidade certa, tempo de administração certo. Então, hoje a gente fala em 13 certos da administração segura de medicamentos. Professor, daqui para eu morrer vai ter quantos certos? Eu não sei. Quanto mais, melhor. Vai aparecendo, a gente vai estudando, vai melhorando, Deus vai abençoando, para ver se diminui os erros da administração de medicamentos. Tá certo? Então vamos lá. Vou falar um a um aqui, rapidinho. Vou falar um a um rápido. Olha só. Paciente certo. Paciente certo. Vou dar uma resumida, tá certo? Isso aqui é muito comprido. Na verdade, isso aqui é uma aula toda de um dia para falar desse certo. Mas a gente vai fazer em 10 minutos. Então veja só. Paciente certo. Hoje em dia, o paciente certo, na verdade, existem os 13 certos. Sabe por que existem os 13 certos? Porque existem os 13 errados. Existem 13 certos porque existem 13 errados. E eu falei muito sobre os 13 errados. Eu passei 13 dias, cada dia eu falava sobre um errado, tá certo? Lá no meu Instagram. E porque esses são 13 maiores erros que as pessoas cometem dentro do ambiente hospitalar. Paciente certo. Por quê? Muitas vezes se medica o paciente errado. E por que se medica o paciente errado? Um dos fatores é a ausência de bom dia. Hoje, professor, vai medicar o paciente errado porque ele dá bom dia? Sim. Porque os profissionais, muitos deles, não se comunicam com os pacientes. Chega lá no automático, vai, o paciente está lá deitado, o povo fez a medicação. Beleza. O paciente, por vez, não perguntou, a pessoa entrou com a cara um pouco feia, o paciente ficou com vergonha de perguntar. Você tem que entrar, o paciente dizer: bom dia, seu João. Não, eu não sou João, não, eu sou José. João está na outra cama. Mas o senhor não é o leito 212? Por que você não está ali? Porque ali faz frio e João estava com calor. Troquei de lugar com ele. E aí? Aí o pessoal da enfermagem vai: ah, um absurdo, o senhor trocou de leito, não comunicou a enfermagem. Aí João vai dizer: mas minha filha, eu não sabia não, para mim era tão assim, isso era vir para ali, eu vim para cá. É mentira minha? Não.
Aí tomou medicação errada por quê? Pela ausência de bom dia. E também porque hoje em dia, paciente não tem mais nome não. Paciente é número. Ah, é 212A. Qual o paciente? O paciente é o 212B. Qual o paciente? O paciente é a hérnia. A gente tem nome de doença, né? É a hérnia. Qual é o outro paciente? O paciente é a vesícula. E aquele outro é o rim. Entendeu? Então, o paciente é seu João do 212 que vai fazer uma cirurgia de hérnia. Só. Doeu dizer isso, né? Doeu dizer isso. Passei uma hora para falar isso. Véi, o problema é básico, pô. O problema é básico. Então tem certas coisas que acontecem. Falta de comunicação. Falta de juízo mesmo, falta de bom senso, sei lá. Entendeu? Porque eu fico imaginando as paradas assim, mas vamos seguir, Deus abençoe. Medicamento certo. Se tem medicamento certo é porque o pessoal faz o medicamento errado. Por que o pessoal faz o medicamento errado? Na maioria das vezes porque não lê. Na maioria das vezes porque não lê. Ah, mas o rótulo estava rasurado. E por que fez? Ah, mas a letrinha é miúda. E por que fez? Ah, porque eu não sabia o nome do medicamento, se esse era esse. E por que fez? Se você não sabe, bênção. Jeová tem que descer aqui e dizer, olha, não faça o medicamento que você não conseguir ler. Se Jeová descer na terra e disser isso, a pessoa não faz. Então são coisas assim que a gente fala, pode parecer básico, mas a galera erra. A galera erra. Tá certo? Horário certo. Aí já horário, por vezes, é um problema que pode ser administrativo. Se tem horário certo é porque existe o horário errado. Medicação de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Certo? Aí é aquela velha história. O cidadão ele tem 10 pacientes para medicar às 14 horas. Ele vai medicar todos os pacientes às 14 horas? Você tem como estar em 10 pacientes às 14 horas no mesmo tempo? Não! Ninguém é Jesus Cristo, que é onipresente, para estar lá. Se Jeová tivesse aquele eu cantinho para cada um, pronto, eu vou medicar os 10 agora, pronto, eu vou abençoar que eu sou Deus e pronto, dá certo. Mas só que ninguém é assim. Ninguém é assim. Então, eu tenho medicamento às 14 horas. Aí o cidadão chega e diz, os meus pacientes vão se medicar às 14. Eu tenho 10 pacientes para medicar às 14. Aí ele pega e sai para medicar os pacientes às 14 horas. Esse abençoado vai chegar às 3 horas da tarde, se gritar, ele vai medicar os 10, depende dos pacientes. E por que ele não saiu 15 minutos, 20 minutos ou 30 minutos antes? Rapaz, os pacientes são das 14, então eu tenho 6 pacientes, eu vou sair pelo menos 15 minutos antes. Aí eu saio de 15 para as 2, medico a metade, os 3 em 15 minutos, e depois de 2 às 2h15 eu medico a outra metade. Aí Deus abençoe e todo mundo fica feliz. Tá certo? Mas só que muita gente não tem essa noção. Pode ser medicamento que atrasa, enfim, isso já é outra coisa. Mas ser um erro por causa do profissional não saber gerenciar tempo, aí é diferente. Então abre a janelinha que vai dando certo. Tá bom? Dose certa porque tem dose errada. Por que, professor, tem dose errada? Muitas vezes é porque não lê. Porque não lê. Então veja só. Realizar, na prescrição está lá. Realizar 2 frascos. Deixa eu ver aqui um exemplo melhor. 2 bolsas de 250 ml de ceftriaxona. Certo? Ou 2 frascos de 250 ml de ceftriaxona ou outro antibiótico aí. Beleza. É para fazer 2 de quanto? 250. Beleza. Aí desce a medicação para ser feita em 12 horas, ou a medicação do paciente para ser feita em 24 horas, e nessa medicação lá,
em vez de descer 2 bolsas de 250, descer uma de 500. Mas o médico prescreveu 2 bolsas. Eu vou ter que fazer as 2 bolsas. Ele prescreveu 500 ml, 500 miligramas. Mas a pessoa só vê o que ela quer entender. Ela vai ver as 2 bolsas. Esse paciente nunca vai ter infecção na vida, porque vai ficar tomando a dose dobrada direto. Entendeu? Então, a dose muitas vezes é dose errada, porque a pessoa não lê, não se atenta. Tá certo? Então, ó, se tem via certa é porque faz a via errada. Tá bom? Por que, professor? Via errada. Muitas vezes não lê ou não tem conhecimento das vias de administração do medicamento. Tá certo? Muitas vezes não lê ou não tem administração, ou não tem noção das vias de administração do medicamento. Já vi, por incrível que pareça, a pessoa querer pingar de pirona no olho. Pingar de pirona no olho. Certo, pessoal? O que é que tem feito? Gente, tem uma via errada, pelo amor de Deus. Por quê? Não, o paciente estava com dor no olho. Tinha de pirona se necessário. E a gente... Vou nem falar mais. Tá bom, Deus abençoe. Via certa. Conhecer todas as vias de administração do medicamento. Tá bom? E aqui o registro certo. É um dos lugares, é uma das coisas que causa bastante erro. É o registro errado. Se tem registro certo é porque existe registro errado. Professor, e por que o registro errado? Principalmente se o prontuário ele não for eletrônico, for prontuário manual, vai ter lá, né? Medicação, abertura de horário. Medicação X de 6 e 6 horas. Aí tem lá. Meio-dia, 12 horas, 18 horas, 0 horas, que é meia-noite, e 6 da manhã. Certo? São os 4 horários. 6 da manhã, meio-dia. Aí fechou, né? Beleza. Aí só que eu saio de 7 horas da manhã. Eu fui fazer medicação do paciente de 6 horas. Aí, rapaz, eu vou fazer o seguinte. Eu vou checar logo essas medicações que eu fiz para não perder tempo. Aí o cara vai lá, ó, tira a medicação, geralmente é assim, vai e checa. Tira a medicação é assim, vai e checa. Aí aconteceu que essa última de 6 da manhã, eu fui aqui, digo, rapaz, eu vou aqui, eu vou tirar e vou checar e vou lá no paciente fazer. Fui lá no paciente fazer e eu registrei antes. O que é que aconteceu? Aconteceu que o paciente, cheguei lá e estava sem acesso. E estava perto de terminar meu plantão, já eram as 6h30. Deixa para lá, depois resolve. Aí foi-se embora. Quando o colega chegar desse paciente, que ele olhar essa medicação desse jeito, essa medicação foi feita ou não? Ele olhando foi. Mas na verdade foi? Não foi. Não foi. Então o registro certo é de suma importância. Você só pode registrar a medicação quando foi feita após ser realizada. Não se registra antes. Certo? O certo era para essa medicação estar tirada e rodelada, que a gente chama, né? Geralmente é assim. Medicação circulada é medicação que não foi feita. Tá bom? Orientação certa. Muitos profissionais, eles não sabem as reações, não sabem orientar os pacientes em relação aos medicamentos. Se você está tomando medicamento X, não se preocupe se por vezes o senhor sentir sonolento, o senhor sentir um pouco de peso na vista, o senhor pode tomar essa medicação, pode ficar tonto. Aí acontece que não orienta o paciente corretamente. O que é que acontece? O paciente começa a passar mal, a ter uma das reações esperadas, eventos adversos da medicação, e acha que é outra coisa. Certo? Então é muito importante a gente estar orientando o paciente em relação a isso, em relação aos procedimentos. Forma certa. Qual é a forma farmacêutica que está sendo utilizada? É a melhor opção para o paciente ou é uma forma farmacêutica errada? É ineficiente. Tá bom? Resposta certa. Será que o paciente está tomando esse remédio
para a finalidade certa? Será que ele está surtindo efeito? Será que ele está tomando uma dipirona, essa dipirona está passando a dor e passando a pressão? Será que ele está tomando um hipotensor e esse hipotensor está baixando a pressão ou não? Será que ele está tendo a resposta esperada desse medicamento? Validade certa. Se tem validade certa é porque existe medicamento na validade errada. O que é que acontece? Muita gente diz: ah, mas quem dispensa o medicamento é o pessoal da farmácia. Mas quem administra? E se você administrar um medicamento vencido, por exemplo? Então, pode acontecer que esse medicamento ele não faça o efeito que a gente queira. Tá bom? Se está vencido, está fora da validade, ele não é recomendado para uso. Tá certo? Então, observar a validade. E os outros três que entrou: prescrição certa, compatibilidade e tempo de administração. Rapidinho aqui, ó. Prescrição. Geralmente, você chega num posto de enfermagem, alguma coisa, tem prontuário por tudo quanto é canto. Então, pode acontecer que a prescrição de um paciente esteja em outro prontuário. Então, tem que identificar corretamente essa prescrição. Tá certo? Compatibilidade. Muitas vezes se utiliza medicamentos que não são compatíveis. Ou, por vezes, o profissional administra o medicamento e ele não lava o acesso. E acaba que fica misturando o medicamento com o outro, anulando o efeito ou fazendo uma reação indesejada. Tá bom? Então, os medicamentos, se eles forem misturados, eles têm que ser compatíveis. A exemplo da maior compatibilidade que a gente tem aí é o Buscopan composto, que é uma ampola de Buscopan com dipirona. Professor, como é que eu sei os medicamentos que são compatíveis ou não? Na dúvida, cada medicação numa seringa. Evite misturar medicações em mais de uma seringa só. Ah, o paciente vai tomar essas 3 medicações, vou botar numa seringa só e para fazer de uma vez. Não, cara, pega 3 seringas de 10 e Deus abençoa. Quanto mais diluído, melhor, faz tranquilamente. Certo? Não tem para que estar isso, não. E nem para que ficar se perguntando: ah, mas não sei se é compatível, não sei o que, isso não precisa saber. Tá certo? Nem sempre. Porque muitas vezes está na prescrição, na dúvida, você vai perguntar ao médico: doutor, estou com dúvida, essa medicação é compatível com outra porque eu nunca fiz. O senhor botou na mesma seringa, eu vou fazer na mesma seringa? Não, cara, evita, faz seringa diferente. E tempo de administração certa. Tá bom? Tá? Cansei de ver já. Bota antibiótico no soro, pendura o soro lá, 100 ml diluído com antibiótico lá e deixa. Pronto. Aí vai rodar quando? Passa um dia todo aquele soro lá pingando. O que é isso? Não, isso é o antibiótico dele. Por que não? Porque é devagar. Por que devagar? Aquilo é para diluir o antibiótico, não é para ficar tomando o dia todo, não. O antibiótico toma o dia todo. Tá? Então, tem muita coisa que não faz sentido. Tá certo? Se está prescrito para fazer naquela hora, às vezes ele vai chegar na outra hora para fazer o antibiótico, não tomou nem esse. Tá certo? Então,